Vamos à questão 43 da OAB 46, caderno 1, dia 1. Enzo, de 16 anos de idade, ingressou em um grande supermercado e subtraiu diversas peças de picanha, totalizando R$ 2.000. Um segurança, percebendo a atitude, prendeu. Enzo confessou. O Ministério Público representou pela prática de ato infracional análogo ao crime de furto, porque ele não cometeu o crime por ser menor, é análogo. Artigo 155 do Código Penal. Durante a instrução processual, ficou constatado que essa foi a primeira passagem de Enzo. A família de Enzo procurou você para saber qual medida pode ser aplicada, com base no ECA. Afirme a medida que eu indiquei. Não poderá ser aplicada a medida socioeducativa de advertência, tendo em vista a primariedade e a pouca lesividade do ato. Não poderá ser aplicada a medida socioeducativa, não. Pode ser aplicada uma medida socioeducativa de advertência, então acho que está errada. Ele deve receber a medida socioeducativa de internação, já que isso afastará do meio criminoso e permitirá sua ressocialização. Eu, como advogado, não falaria isso. O legal dessas questões é que é meio que a nossa indicação, né? Mas eu não falaria que era B também. C, a medida cabível é semi-liberdade, já que ele deve receber uma medida socioeducativa, mas não a ponto de mantê-lo totalmente privado de liberdade. Pode ser, não sei. Vamos ver a D. Não cabe a aplicação da medida socioeducativa de internação. Concordo, porque o ato não foi cometido mediante grave ameaça ou a violência à pessoa e não há reiteração em infrações graves. Também concordo, então acho que é a D, vamos ver. Subtraiu é furto, totalizando segurança, atitude, aprendeu autoria. Teve a confissão e não teve agressão. E o crime representado foi análogo ao crime de furto. Então não houve realmente grave ameaça ou violência e não a reiteração, é a primeira vez. Então vamos com a D. Correto. Por ser ato sem violência e grave ameaça, a internação é legalmente vedada pelo ECA. E ato primário, né? Vamos a... Porque as outras estão erradas, a advertência é cabível. Como eu falei, não é cabível, é cabível. O fato de o ato ser de baixa legibilidade, ele ser primário, não impede a aplicação de medidas mais brandas, como é a advertência, que serve justamente como orientação educativa. Aí, porque ele não deve receber medida de internação, finalidade de afastamento não justifica a internação. A internação não pode ser aplicada sob o pretexto de afastá-lo do meio criminoso. Ela exige os requisitos taxativos de gravidade do ato que não estão presentes no furto. C. Semiliberdade também exige requisitos. A semiliberdade também é uma medida privativa de liberdade e requer gravidade ou reiteração, não sendo proporcional nem cabível no caso de furto cometido por jovem primário, que é o nosso caso. Furto de jovem, no furto primário de um jovem. Artigo 122 da ECA, a medida de internação só poderá ser aplicada quando, e aqui é de forma taxativa, tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência, por reiteração no cometimento de outras infrações graves, ou terceiro, por descumprimento injustificável da medida anteriormente imposta. Essa é a lei. Agora, a interpretação é que a internação é a medida mais grave do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Então, a internação está no topo de gravidade, consistindo na privação de liberdade do jovem. Por ser uma medida extrema, a lei impõe regras rígidas e taxativas para sua aplicação. Ela é uma exceção e só pode ser usada em 3 casos claros: atos com violência, infrações repetidas ou quando descumpre outras medidas anteriores. Furto simples de supermercado e sem violência, e por ser primeira infração, a internação é extremamente proibida. Então, novamente, é basicamente o que a gente falou. E a conclusão. Medida de internação sujeita ao princípio da excepcionalidade. Ou seja, ela é ilegal nesse caso, por ser furto e primário.